Saudações a você. Chegamos à nossa última aula de probabilidade que vai fechar esse conjunto aí de análise combinatória e probabilidade, contemplando essa linda natureza feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui embaixo, Jesus, eu confio em vós. Como é que está a sua fé? Você tem pedido a Deus realmente muito discernimento na escolha de seu curso, nos seus estudos? Estou junto com você nessa batalha, tá bom? Então vamos lá à nossa última aula de probabilidade. Questão 32 da Mackenzie. Antônio, José, Pedro, Maria e Renata foram comemorar o aniversário de Antônio em uma churrascaria da cidade. Ô Antônio, você não chamou nem a Sol, nem a Gabi, nem a Odlaê? O que está acontecendo, meu amigo? Parabéns a você que você é um cara 10, viu? Abraço para Belém do Pará, essa terra linda. O garçom que os recebeu acomodou-os prontamente em uma mesa redonda para 5 pessoas. Carlos está lembrando permutação circular, né? E assim que todos se sentaram, Antônio percebeu que, sem querer, haviam sentado em volta da mesa por ordem de idade, isto é, a partir do segundo mais novo até o mais velho. Cada um tinha como vizinho do mesmo lado o colega imediatamente mais novo. A probabilidade disso ocorrer se os 5 amigos sentassem aleatoriamente é... Galera, antes de resolver, eles podem sentar em ordem de idade, do mais novo para o mais velho, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você concorda comigo? Ah, Carlos, entendi. Então vamos começar calculando o espaço amostral. De quantas maneiras 5 pessoas podem sentar em torno de uma mesa? Você lembra da nossa aula de permutação circular? N menos 1 fatorial, onde N é o número de pessoas sentadas na mesa. Então, como são 5 pessoas, N menos 1 fatorial é 5 menos 1 fatorial, 4 fatorial, que me dá 24 maneiras. E aí eu pergunto a você, de quantas maneiras dessas 24 eles estão em ordem crescente de idade? Em duas, como já disse, horário ou anti-horário. Então, a probabilidade será o evento desejado está em ordem crescente de idade, seja horário ou anti-horário, dividido por todas as possibilidades possíveis, que são 24. Tá aí, 2 para 24. Simplificando, 1 para 12. Anote aí, hein? Ótima questão para a gente revisar permutação circular. Antônio, manda o bolo para mim, tá? 33, Enem. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos, então veja, 500 ratos, para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. É o que a gente chama de falso positivo. Quando você faz um exame, gente, aquele resultado pode estar errado, tá? Isso é o efeito colateral do próprio processo. Então, você pode ter ratos saudáveis que deu resultado de doença, resultado positivo é doença, e ratos que estão doentes que deu resultado negativo, ou seja, negativo para a doença sadio, entendeu? Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença. De fato, 100 ratos possuem a doença. Então, obviamente, 400 não possuem. 20 ratos são saudáveis com resultado positivo. Tá aí o falso positivo aí, ó. E 40 ratos que são doentes, tá dizendo que o resultado deu negativo. Um rato foi escolhido ao acaso e sabe-se, verificou-se que seu resultado foi negativo. Gente, questão de probabilidade condicional. Quando tem sabe-se, verificou-se, constatou-se, aí você reduz o espaço amostral, tá bom? A probabilidade do rato ser saudável é, então assim, gente, entre todos os resultados negativos, que é o espaço amostral, com a probabilidade condicional que reduziu, qual é a probabilidade dentre desses resultados negativos do rato ser saudável? Então, gente, para fazer a questão, a primeira coisa é você monta uma tabela, tá? Como é essa tabela? Você pega os ratos doentes, aí bota o resultado positivo e negativo e o total aqui na frente. Pega os ratos que realmente são saudáveis, aí bota positivo e negativo e o total aqui na frente. E aqui embaixo, o total para a gente fechar a tabela. Então, vamos lá. De posse do enunciado, 40 ratos doentes deu resultado negativo. Já botei aqui, ó, 40 ratos doentes deu negativo. Está no enunciado. E 20 ratos que são saudáveis, o teste acusou como se tivesse a doença positivo 20. Lembra que ele disse que tinha um total de 100 ratos doentes? Então já botei aqui 100 ratos doentes. E você viu no enunciado que são 500 ratos no total. Então agora, gente, quando você monta a tabela, fica muito fácil de preencher. Como é que a gente vai completar o que está faltando? Como o total aqui é 100 e tem 40 negativo na primeira linha,
Serão quantos doentes aqui? 60. Ah, cara, entendi. 60 com 40 é 100. Fazendo a mesma coisa para essa outra linha, ó. Como aqui é 500 no total e tem 100 doentes, você bota 400 aqui. Então, eu comecei com 60. Atenção, não era 500 o total e tinham 100 doentes? Então, aqui vai ser 400. Depois que você coloca 400 aqui, gente, quanto é que falta 20 para ficar igual a 400? 380. E, finalmente, a última linha, ó. 60 com 20 é 80, 40 com 380 é 420. Então, você percebeu, gente? Tem 500 ratos no total. Desses, 100 realmente são doentes e 400 são saudáveis. Dos 100 doentes, 60 constatou positivo e 40 foi um resultado errado, porque tem 40 ratos doentes e deu negativo no teste. Dos saudáveis, 20 apareceu positivo, também é um resultado errado. Como é que a pessoa é saudável e deu positivo, como se tivesse a doença? E do saudável negativo deu 380, certo? Mas não se preocupe com isso. Vamos se ater agora ao enunciado. Um rato foi escolhido ao acaso e sabe-se que o resultado deu negativo. Então, gente, isso aqui é o espaço amostral. A probabilidade condicional reduz o espaço amostral. A probabilidade desse rato ser saudável é... Então, bora. Quantos resultados deu negativos, gente? 420. Então, vamos voltar. Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Então, gente, tem 480 ratos. Desses 480, gente, o que a questão pediu? Dos 420, desculpe, a questão pediu a probabilidade dele ser saudável. Então, dos 420 que deu resultado negativo, redução do espaço amostral, deles 380 dos negativos são saudáveis. Então, qual é a probabilidade desejada? 380 dividido por 420. Dos 420 resultados negativos, a questão quer saber qual a probabilidade dele ser saudável. São 380. Então, 380 por 420, simplificando 38 por 42, dividindo por 2, dá 19 sobre 21. Questão muito boa para você revisar, tá certo? Se você ainda tiver dúvida, você entra em contato agora comigo, se você estiver no chat ao vivo, ou a qualquer momento que você estiver assistindo essa aula, entre em contato aí comigo no WhatsApp para tirar eventuais dúvidas que tenham persistido ainda, ok? Aí está a resposta, letra C. Carlos, gostei, viu? Carlos, faz mais uma do Enem envolvendo saúde. Essa questão é muito interessante. Parabéns ao Enem. Vamos então à questão de número 34. Um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de câncer em estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito dos seus componentes, a cada dose administrada, há uma chance de 10% de que o paciente sofra algum dos efeitos colaterais observados no estudo, tais como dores de cabeça, vômitos ou mesmo agravamento dos sintomas da doença. O médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10 doses do medicamento, de acordo com o risco que o paciente pretende assumir. Se um paciente considera aceitável um risco de até 35% de chances de que ocorra alguns dos efeitos colaterais durante o tratamento, qual é o maior número admissível de doses para esse paciente? Então, galera, é uma questão muito bem bolada, tá aí as alternativas. Vamos discutir a questão. Você viu no enunciado que cada dose traz consigo uma chance de 10% do paciente sofrer um efeito colateral. Evidentemente, a probabilidade de não ocorrer o efeito colateral, de não sofrer, é de 90%. Eu disse evidentemente, gente, porque a gente tem que lembrar que tudo é 100%. Se tem 10% de chance de sofrer o efeito colateral, vai ter 90% de chance de não sofrer o efeito colateral. O que o anunciado quer, gente? A probabilidade de não ter efeitos colaterais até 35%, né? Você sabe do evento complementar que eu posso pensar assim. Existem duas possibilidades: a de não ter efeito colateral ou de ter pelo menos um efeito colateral. Vimos muito questões de evento complementar, salvo engano, 4 questões na aula anterior. Então, ao somar a probabilidade de não ter nenhum efeito colateral
com a probabilidade de ter pelo menos um efeito colateral, isso tem que dar 100% ou 1. Então, daqui eu posso tirar, gente, que a probabilidade de ter pelo menos um efeito colateral é 1 menos a probabilidade de não ter efeito colateral. Mas por que eu estou fazendo isso, Carlos? Porque o enunciado da questão me diz o quê? Que a probabilidade de ter um efeito colateral, ou melhor, de ter pelo menos um efeito colateral, seja menor que ou igual a 35%, tá, gente? Então, quando ele diz assim, a probabilidade de ter um efeito colateral é pelo menos um deles, né? Você entende isso. Então, a probabilidade de ter pelo menos um dos efeitos colaterais é 1 menos, por que, Carlos? 0,9 elevado a n. Não entendi. Pensa comigo, gente. Vamos voltar aqui. Qual é a probabilidade de não ter efeito colateral? 90% ou 0,9. Então, quando eu aplico uma dose, a probabilidade de não ter efeito colateral é 0,9. Se eu aplicar duas doses, 0,9 vezes 0,9. Se eu aplicar 3 doses, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. E se eu aplicar N doses, isso aqui vai ficar 0,9 elevado a N. Ah, Carlos, entendi. Por isso que ficou 1 menos 0,9 elevado a N. Então, gente, essa probabilidade aqui, de acordo com o enunciado, tem que ser menor ou igual a 0,35, né? 35% é 0,35. Então, agora, gente, a gente vai ter que recorrer à tentativa, porque eu poderia fazer essa questão por logaritmo. Ele deu logaritmo, você sabe que em questões de logaritmo, quando tem letra no expoente, a gente joga log dos dois lados. Mas ele não deu nenhum log no enunciado da questão. Então, gente, vamos fazer por tentativa. Vamos começar a atribuir valores para n e encontrar o primeiro deles que dê menor que 0,35. Então, eu vou começar logo com n igual a 3. Eu poderia começar com n igual a 1, depois 2, mas eu já vou direto para 3. Por quê? Você me pergunta. Eu vou dar uma olhadinha nas alternativas e estou vendo que as alternativas, a mínima é 3. Então, já vamos começar com 3, né? Começando com 3, 1 menos 0,9 ao cubo. 0,9 ao cubo, gente, dá 0,729. Ao subtrair, 0,231. É menor ou igual a 0,35. Beleza, mas dá para adiantar um pouquinho mais, né? Só não pode passar. Então, ele quer um número máximo, 3 já resolveria, mas ele quer o máximo. Então, vamos continuar. Para n igual a 4, 1 menos 0,9 a quarta. 0,9 a quarta, gente, é 0,656. Observe que o Enem gosta de pegar números com vírgula e levar ao cubo, a quarta. Isso já tinha acontecido naquela questão lá do professor de inglês, lembra? Então, 0,9 a quarta dá 0,656. Ao subtrair 0,344. Eita, ainda é menor. Se eu fizer n igual a 5, passaria, né, gente? 0,41. Então, gente, realmente, o máximo número de doses para não ultrapassar e nem ser igual a 0,35 ou 35% seriam 4 doses. Portanto, letra B. Você gostou dessa questão do Enem? Pois é, gente. Isso é Enem, tá bom? Então vamos agora à questão da UERJ. Galera, eu achei essa questão muito bem bolada da UERJ. Então vamos ler comigo. Os consumidores de uma loja podem concorrer a brindes ao fazerem compras acima de R$ 100. Então você fez uma compra acima de R$ 100, você concorre a brindes. Eita, Carla, eu quero participar disso aí, viu? Para isso, recebem um cartão de raspar, a famosa raspadinha, né? No qual estão registradas letras do alfabeto em 5 linhas. Ao consumidor é informado que cada linha dispõe as seguintes letras, em qualquer ordem. Linha 1, A, B, C, D, E. Linha 2, F, G, H, I, J. Linha 3, L, M, N, O, P. Linha 4, Q, R, S, T, U. Linha 5, VXZ. Observe um exemplo desses cartões com as letras ainda visíveis, né? Essas letras que você viu aí, ele vai repetir aqui, ó. A, B, C, D, E, mas estão misturadas. Depois, ó, F, G, H, I, J. Depois, M, N, O, P, L, né? Depois, S, Q, R, U, T e depois X, V, Z. Agora, preste atenção. Para que um consumidor ganhasse um secador, ele teria de raspar o cartão exatamente nas letras dessa palavra. Então, imagine que o cartão está todo fechado. Isso aqui é o cartão depois que você raspa tudo, mas ele está todo fechado. Então, para você ganhar, você
teria que raspar aonde? Ó? Teria que raspar 4 na primeira linha, né? O, E, A, B, C. Na segunda linha não tem nenhuma letra da palavra secador, né? Na terceira linha, ó, só tem o O da palavra secador. Na quarta linha tem o S e o R. Então veja bem, gente, para eu ganhar a palavra secador, eu teria que raspar exatamente nas letras que estão escondidas e que formam a palavra secador, né? Então você veja que as letras que eu raspei formam a palavra secador. S, E, né? C, A, D, O, R. Formou secador, ok? Então você tem que raspar no lugar correto, tá bom? Muito bem. Se ele raspar as letras corretas em cada linha para formar a palavra ventilador, ele mudou a palavra, ele deu só um exemplo, né, gente? Qual é a probabilidade de que ele seja premiado? Bom, uma coisa é certa, a probabilidade de ele ser premiado é só uma, formar a palavra ventilador. Então já tem o meu evento desejado. Eu vou procurar agora, gente, o meu espaço amostral, né? De quantas maneiras pode ser raspado o cartão. Então, bora lá comigo, ó. Opa! Pega aí a palavra ventilador para mim, gente. Pegou? Muito bem. Bem devagarinho. Na primeira linha, quais são as letras que tem da palavra ventilador? O E, o A e o D. Então você concorda que na primeira linha ele vai ter que escolher 3 bolas dentre as 5, né? Por quê? Ele vai escolher 3 bolas? Porque ele sabe que na primeira linha já foi informado a ele que isso ele já tem a informação, tá, gente? Ele já sabe disso, que tem as letras E, A, B, D e C. E ele já sabe que são essas 5 letras. Então, como ele sabe que são essas 5 letras, ele sabe que lá tem 3 das 5. Ah, entendi, cara. Então ele vai riscar 3 porque ele já sabe que tem a primeira linha nas instruções E, A, B, D, C. Então ele sabe que tem que riscar 3 bolas das 5. Na segunda linha, ele vai riscar apenas uma bola, porque a única letra que tem da palavra ventilador é o I. Na terceira linha, ele vai riscar 3 bolas. Por quê? Porque na palavra ventilador, as letras que tem é o O, o N e o L. Vá parando o vídeo e vá confirmando isso que eu estou lhe dizendo aí, tá bom? Na quarta linha, ele vai riscar também 3 bolas, porque ele sabe que são essas 5 letras e sabe que na palavra ventilador só tem as letras R e T. Na realidade, ele vai riscar 2 bolas, né, gente? Ó, gente, eu consertei aí. São 2 bolas, né? Que é o R e o T. E na última linha, ele sabe que tem que riscar apenas uma bola, porque é o V de ventilador. Então, veja bem, gente. O espaço amostral dele são as possibilidades diferentes que ele vai ter. Então, na primeira linha, ele vai escolher 3 bolas dentre 5, onde a ordem não importa, porque as letras é o que interessa. Então, você concorda que seria isso? Na primeira linha é a combinação de 5 bolas para escolher 3, que é a mesma coisa que combinação de 5 para 2. E você sabe que a combinação de 5 para 2, embaixo fica 2 vezes 1 e em cima 5 vezes 4. Então isso dá 10. Na segunda linha ele vai escolher uma de 5, combinação de 5 para 1, que seria apenas a letra I. Na terceira linha, ele tem combinação de 5 para 3, que é igual a combinação de 5 para 2, né? Por quê? Porque são 3 letras que ele pode ter: o O, o N e o L, né? Nem tem M de Maria, nem P de pato. Na quarta linha, o R e o T. Então, de 5 bolas, ele vai escolher 2, que também dá 10. E na última linha só tem o V. De 3 bolas, ele vai escolher uma, que é 3. Aí eu pergunto a você, eu vou somar ou vou multiplicar? Multiplicar, parabéns. Por quê? Porque você vai ter que escolher da primeira linha, e da segunda, e da terceira, e da quarta, e da quinta. Aí você tem que multiplicar tudo, tá bom? Portanto, tendo só uma possibilidade para ventilador, que seria essa, vou calcular então o meu espaço amostral. 10 da primeira linha, depois 5, depois 10, depois 10 e depois 3. De onde é que eu tirei esses valores, gente? Daqui, né? Ó, 10 na primeira, 5, 10, 10 e 3. Esse é o espaço amostral. O evento desejado é esse aqui. Uma única possibilidade, que é exatamente escolher essas letras aqui. Portanto, gente, a probabilidade será, quando você multiplicar o espaço amostral da 15.000, é 1 em 15.000. Carlos, que questão top. Letra A. Maravilhosa. Mas, sem dúvidas nenhuma, gente, para mim, a melhor questão dessa aula é essa questão que eu fico apaixonado por essa questão. Para mim, uma obra-prima da UERJ. Então, anote aí, questão lindíssima. Essa questão, de certa forma, lembra uma questão lá em PG, né?
que falava que a população crescia em PG, enquanto os alimentos em PA. A gente fez uma propriedade das potenciações que vai se repetir nessa questão. Então, questão de número 36. Uma loja identifica seus produtos com um código que utiliza 16 barras, finas ou grossas. A gente já falou em código de barra na última questão de permutação, lembra? Nesse sistema de codificação, a barra fina representa o 0 e a grossa representa o 1. A conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto deve ser feita de acordo com a tabela. Então, gente, como a barra fina é 0 e a barra grossa é 1, quando eu tiver 4 barras finas, seria 0, 0, 0, 0, isso representa o número 0. Quando eu tivesse 3 barras finas e uma grossa, isso representaria o número 1. Aqui, ó, quando eu tiver uma fina e 3 grossas, isso seria o número 7. Então, gente, dependendo da combinação de barras finas e grossas, eu tenho algarismos do nosso sistema decimal. 10 algarismos, tá bom? Observe um exemplo de código de seu número correspondente. Então, vamos lá fazer comigo, né, gente? Bem devagarinho. Ó, por que isso aqui representa o número 0729? Observe que cada 4 barras forma um número. Por quê? Porque se são 16 barras e o número é feito de 4 algarismos, a cada 4 barras, ou seja, o código, eu tenho um algarismo. Então, vamos ver. Pegando as 4 primeiras aqui. Vá fazendo comigo aí, gente. Fina, fina, fina e fina. É 0, 0, 0 e 0 seria o algarismo 0. Tá aqui ele, 0. Ah, cara, entendi. As 4 primeiras formou 0. Vamos pegar agora a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Você está acompanhando comigo, gente? Eu estou pegando a partir da quinta. Ó. Quinta, sexta, sétima e oitava é 0, 1, 1, 1. Vamos procurar onde é que tem 0, 1 aqui? Ah, 0, 1, 1. Aí o 7, Carlos. Você botou aqui o 7. Que massa! Vamos pegar agora da nona à 12ª. Então, 5, 6, 7, 8. Nona. Nona começa aqui, depois da grossa. Ó. É fina, fina, grossa, fina. Então, seria 0, 0, 1, 0. Procura aí 0, 0, 1, 0. Seria 2. Tá aqui, ó, 2. Tá certo? E agora vamos pegar as 4 últimas, né? Grossa, fina, fina, grossa. 1, 0, 0, 1. 1, 001 é o 9, tá aqui. Ah, cara, entendi. Então, gente, a partir de cada conjunto de 4 barras, eu vou descobrindo um número na tabela. Bom, existe um conjunto de todas as sequências de 16 barras finas ou grossas que pode ser representadas. Porque se são 16 barras, eu posso sempre combinar fina, grossa, 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 fina, né? Escolhendo, se ao acaso, uma dessas sequências, por exemplo, essa que eu mostrei, qual é a probabilidade dela configurar um código? Não entendi, cara. Gente, nem toda combinação de barras finas e grossas formam números. Por exemplo, a combinação grossa, 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 grossa. 1, 1, 1, 1. Não forma nenhum número, procura aí. Ah, então só são algumas sequências de barras que formam o algarismo do sistema decimal. Perfeito, cara. Perfeito. Bom, então ele quer saber qual é a probabilidade de fazer essa sequência ao acaso ter uma representação do sistema decimal. Tá aí as alternativas, então vamos com calma. Primeiramente, vamos ver o meu evento desejado. Em quantas sequências dessas é possível formar um algarismo? Bom, a cada 4 barras eu tenho um número, ou seja, um algarismo correspondente. E os algarismos são de 0 a 9, que são 10. Então, as 4 primeiras barras têm 10 possibilidades de formar um número, aquelas da tabela. O outro conjunto de 4 barras também 10, depois 10 e depois 10. Ou seja, o evento desejado é 10 a quarta, porque existem 10 possibilidades para cada algarismo, porque o número é escrito com 4 algarismos. Cada posição são 10 algarismos. Então, tem 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. E esses 10 é 4 barras para cá, 4 para cá, 4 para cá e 4 para cá. Então, o evento desejado é 10 a quarta. Muito bem. O detalhe é o espaço amostral, gente. São 16 barras, né? Então, cada barra pode ser fina ou grossa. Então, eu tenho 2 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta, 2 para a quinta. 16 vezes. 2 é 16. Então, entenda, gente. De todas as possibilidades de escrever barras finas ou grossas, é 2 elevado a 16. Porque para cada barra pode ser fina ou grossa. Desses 2 a 16, apenas em 10 a quarta representam números. Então, a probabilidade vai ser 10 a quarta, que são todos os números que podem ser escritos com 4 algarismos,
dividido por todas as barras que podem ser formadas, que podem ou não formar números. Então, a probabilidade seria 10 elevado à quarta por 2 a 16. As alternativas estão em potência. E aqui vem aquilo que eu falei daquela questão lá de PG, da população e dos alimentos. 10 à quarta eu posso escrever como 2 vezes 5 à quarta. Mas, cara, por que você vai fazer isso? Porque embaixo tem 2 a 16, tem base 2. Então, eu dou um jeito de escrever 10. Eu fatoro 10 para descobrir isso, como 2 vezes 5, né, gente? Então, aqui em cima, eu posso usar aquela propriedade das potências, quando eu tenho multiplicações com o mesmo expoente. Eu posso separar 2 à quarta e 5 à quarta. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, em 2 a 16, eu vou escrever como 2 à quarta vezes 2 a 12 para cortar 2 à quarta com 2 à quarta. Eu fiz isso lá na questão de PG. Então, a minha resposta é 5 à quarta por 2 a 12. As alternativas preferiram desenvolver o 5 à quarta. Isso é opcional, né? Pelas alternativas. 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. Gente, que questão sensacional. Você é uma bênção. Você é a imagem e semelhança de Deus. Acredite, todo o seu esforço será recompensado com grandes momentos e grandes vitórias na sua vida. Tá bom? Então vamos continuar. Questão da UERJ. Questão também muito, mas muito interessante, que vai envolver possibilidades. Então vamos à questão 37, cara. Em um escritório, há 2 porta-lápis. O porta-lápis A com 10 lápis, dentre os quais 3 têm pontas. Vamos ver, gente. 10 lápis, tem 3 com pontas, 1, 2, 3. Ah, se são 10 lápis, 7 não tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É verdade, entendi. Então, no porta-lápis A, tem 10 lápis, 3 tem pontas e 7 não tem. No porta-lápis B, 4 tem pontas. 1, 2, 3, 4. E como são 9, 5 não tem. Gostei, cara. Porta-lápis A, 3 com pontas, 7 sem pontas. Porta-lápis B, 4 com pontas, 5 sem pontas. Um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do porta-lápis A. Observe que eu não sei qual foi o que ele tirou. E o coloca no porta-lápis B. Novamente, ao acaso, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B. Então você entendeu? Ele pegou um lápis qualquer do porta-lápis A e colocou no porta-lápis B. Ele quer saber a probabilidade de que o último lápis retirado do porta-lápis B não tenha ponta. Bom, então para fazer a questão, vamos com calma. Essa é a configuração inicial. Porta-lápis A tem 3 com pontas e 7 sem pontas. E no porta-lápis B, 4 com pontas e 5 sem pontas. O que a questão quer é que quando ele tirar o porta-lápis de B vindo de A, ele não tenha ponta. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta inicial. Para saber a probabilidade de não ter ponta quando eu retiro daqui, tem que ter vindo um lápis de A, né? Mas o lápis de A, você concorda que tem duas possibilidades. Ou ele tem ponta ou ele não tem ponta. Se ele tiver ponta, acontece algo aqui. E se ele não tiver ponta, acontece uma outra coisa aqui. Vamos explicar vagarosamente? Devemos perceber, gente, que ao retirar um lápis do porta-lápis A, ele pode ter ponta ou não, porque eu não sei qual foi, né? Então eu vou ter que analisar dois casos. Pois esse lápis sendo colocado no porta-lápis B, de onde se deseja retirar um lápis sem ponta, esse é o evento desejado, vai influenciar na probabilidade pedida. No caso 1, se eu retirar um lápis sem ponta de A, eu vou ter que retirar um lápis sem ponta de B. É verdade. Então, gente, sempre a retirada final é um lápis sem ponta. Então, no caso 1, eu retiro um lápis sem ponta de A e coloco em B, de onde eu vou tirar outro lápis sem ponta. No caso 2, eu retiro um lápis com ponta de A e, finalmente, eu retiro um lápis sem ponta de B. Sempre eu vou retirar um lápis sem ponta de B. Mas a questão é, quem veio de A tem ponta ou não tem ponta? Então, vamos analisar os dois casos. No primeiro caso, vamos imaginar que o lápis que veio de A não tinha ponta. Tá bom? É o primeiro caso. Então, vamos dizer que o lápis que veio de A não tinha ponta. Então, qual é a probabilidade de um lápis vindo de A não ter ponta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 10. Então, eu peguei esse lápis sem ponta que veio da cá, que tem probabilidade de 7 para 10, e coloquei aqui. Aí, olha o detalhe. Ao colocar esse lápis aqui, que tinha 5 sem pontas, ó, veio mais um. Aqui tem 5 sem pontas, tá vendo? Aí veio um sem ponta, vão ficar 6 sem ponta. E 4 com ponta.
Então, agora, qual é a probabilidade de daqui agora, tendo 6 sem ponta, porque veio um daqui e completou 6, aqui só tinha 5, 1, 6, é 6 em 10 dele não ter ponta. Então, eu tenho 7 sobre 10 quando eu retirei do porta-lápis A e retirei do porta-lápis B. Então, é 7 para 10, que veio de A, e vezes 6 para 10. Ao fazer isso, dá 42 sobre 100, 0,42. Mas a pergunta é, e se tivesse o lápis com ponta de A? Bora fazer. Retirando agora um lápis com ponta de A. Então, veja bem, dos 10, quantos tem ponta? 3. Então, a probabilidade de retirar um lápis com ponta de A é 3 sobre 10. Pronto. Aí, esse lápis com ponta veio para cá. Inicialmente, eu tinha um 4 com pontas, né? E 5 sem pontas. Ao chegar um lápis com ponta aqui, se tinha um 4 com pontas, agora tem 5, eu pergunto a você, qual é a probabilidade de tirar sem ponta de B? Ele sempre quer tirar sem ponta de B. Como veio um com ponta de A, agora, gente, ficaram 10 lápis, 5 com pontas e 5 sem pontas. Então, qual é a probabilidade de retirar um lápis sem ponta daqui? São 10, 5 em 10. Então, eu tenho que tirar um com ponta de A, 3 sobre 10, e um sem ponta de B, 5 sobre 10. Ao multiplicar, 15 sobre 100, 0,15. Então, agora, gente, eu vou somar. Por quê? Porque, veja bem, eu tirei um sem ponta de A e coloquei em B. Ou eu retiro um com ponta de A e coloco em B. Eu não tenho como tirar com ponta e sem ponta ao mesmo tempo. Por isso que são eventos que não podem ser ao mesmo tempo. Ou eu tiro sem ponta de A e coloco em B, ou eu tiro com ponta de A e coloco em B. Eu fiz os dois casos, como é ou, eu vou somar agora as probabilidades. Dá 0,57, letra B. Carlos, muito massa essa questão, tá certo? Uma questão da UERJ muito, mas muito interessante. Eu gostaria que você anotasse aí. Gente, questões de hoje são questões que eu selecionei a dedo para você, tá bom? Vamos à questão 38. Em uma escola, 20% dos alunos de uma turma marcaram a opção correta de uma questão de múltipla escolha, que possui 4 alternativas de resposta. Então, gente, esses 20% com certeza acertaram a questão, que eles já marcaram a correta. Os demais, ou seja, os 80%, marcaram uma das 4 opções ao acaso. Então, esses 80%, gente, eles têm uma chance em 4 de acertar, né? Porque se tem 4 opções corretas e 4 opções e só tem uma correta, então enquanto os 20% tem 100% de chance de ter acertado, os 80% que não sabe que fizeram chute tem apenas um quarto de chance de acertar. Você concorda? Muito bem. Verificando-se as respostas de 2 alunos quaisquer dessa turma, a probabilidade de que exatamente um deles tenha marcado a opção correta é... Bom, se são 2 alunos e apenas um deles marcou a correta, ou o primeiro marcou a correta e o segundo a errada, ou o primeiro marcou a errada e o segundo a correta. Não é isso? Vamos discutir isso, gente, através de algo que eu já fiz naquela questão lá das máquinas do Enem, máquina 1 e máquina 2, dos parafusos, e do quarto de Renata, e até daquele time, né, que estava disputando um torneio em que era favorito. A gente já fez 3 questões na aula anterior com a árvore de probabilidade. Essa questão tem uma sensível diferença, tá? Então vamos lá. Existem 2 grupos de alunos. Os 20% com certeza já acertaram, 100% aqui. Então, gente, esse primeiro grupo de alunos, que são os 20%, com certeza vão acertar. Por isso que errado é 0 a probabilidade. Então, de novo, do grupo dos 20% de alunos, 100% deles marcam correto e 0% marca errado. Esse é o grupo 1. A outra árvore é os 80% dos alunos que chutaram. Agora, preste atenção. Desses 80% que chutaram, um quarto ou 25% vão acertar. Não entendi. São 4 alternativas. E tem uma certa só de 4. Quanto é um quarto? 25%. Eu estou deixando tudo em porcentagem para não mudar o foco, tá? Então, desse grupo 2, dos 80% dos alunos que chutaram, eles têm 25% de chance de acertar. E 75%, que seria os 3 quartos, as 3 erradas de 4, de errar. Então, de novo, para ver se eu entendi. Quando você pega uma questão dessa, gente, os 20% dos alunos já tem 100% de acertar. E os 80% que chutaram só tem 25% de chance de acertar, porque é uma questão de 4 alternativas, uma certa de 4 alternativas. Ah, entendi, cara. Então, gente, para o aluno do grupo 2 ter acertado,
primeiro eu tenho que botar 80% vezes 25%. Porque, veja, do grupo 2 eu vou escolher um aluno que chutou e acertou. Então, de novo, do grupo 2, lembre como é a história da árvore, sai multiplicando, né? Para ter acertado, eu tenho que escolher primeiro um aluno do grupo que chutou e a chance dele acertar, 80% de 25%. 80%, lembre que é 0,8, 80 sobre 100. E 25% é 0,25, 25 sobre 100. Ao multiplicar 0,8 por 0,25 dá 0,2. E dele ter errado, gente, é 80% vezes 75%. 0,8 vezes 0,75, que dá 0,6. Então, observe, ao somar essas quatro probabilidades, tem que dar 100%. Muito bem. Então, vamos pegar a probabilidade de um aluno qualquer ter acertado. Ele pode vir do grupo de alunos que já sabia a resposta ou do grupo dos alunos que chutaram. Então, vai ser 0,2 com 0,2, correto com correto. E o aluno que errou vai vir do grupo dos 20% que com certeza acertaram, então vai ser 0, com 0,6 do grupo dos alunos que chutaram. Então, somando os corretos aqui, dá 0,4, somando os errados, dá 0,6. Obviamente, 100%, porque ou você acerta ou erra. Então, olha como é interessante essa questão. Observando a árvore das probabilidades, tiramos que, escolhendo um aluno a caso, teremos as seguintes possibilidades, que a gente acabou de fazer na árvore, né? Resposta correta tem uma chance de 0,4 do aluno ter acertado, independente de onde ele veio, e de errar 0,6. Agora vamos ao detalhe interessantíssimo da questão. Pelo enunciado, deseja-se que, escolhido dois alunos ao acaso, entre esses aqui, ó, por exemplo, A e B, um tenha acertado e o outro errado. Por quê? Porque ele quer que dos dois apenas um tenha acertado. Então, temos a probabilidade do primeiro aluno acertar e o segundo errar, e depois o primeiro aluno errar e o segundo acertar. Para qualquer aluno, a probabilidade de acertar é 0,4 e a probabilidade de errar é 0,6. Para qualquer aluno escolhido ao acaso, tá, gente? Dentro do campo das probabilidades. Então, para que o aluno A acerte, eu tenho 0,4, tá aqui eu fiz um resumo, e para que o aluno B erre, 0,6. Eu estou chamando aluno A e aluno B, mas é qualquer um. Para qualquer aluno que eu escolha, do ponto de vista probabilístico, a chance dele acertar é 0,4. E de errar, 0,6. Ao multiplicar, dá 0,24. Então, essa é a primeira possibilidade. O primeiro aluno acerta e o segundo erre. E embaixo, o primeiro aluno erre, ajeita aí, gente. Ó, galera, eu já consertei, tá? O aluno A erre, que é 0,6, né? A probabilidade de errar. E o aluno B acerte, que é 0,4. Ao multiplicar, 0,24. Então, galera, eu pergunto a você. Ou acontece o primeiro caso, primeiro aluno acertar e o segundo errar, ou o segundo caso, primeiro errar e o segundo acertar. Por isso que eu vou somar, é ou, né? Isso dá 0,48. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Olha aqui para mim um detalhe da questão. Você pode perguntar, professor, mas se tiver vindo dos 20%, não se preocupe com isso, gente. A árvore já garante que na escolha aleatória, 40% tem a chance de acertar e 60% de errar. Tá certo? Então, 0,48, realmente questão maravilhosa. E aí eu trago mais uma questão naquela perspectiva do nosso canal de questões interdisciplinares. Questão 39, obra-prima da Unesp. Você gosta de biologia, de genética, gente? Tá aí a matemática da vida. Numa pequena cidade realizou-se uma pesquisa com certo número de indivíduos do sexo masculino, na qual procurou-se obter uma correlação entre a estatura de pais e filhos. Classificaram-se as estaturas em três grupos: alta, média e baixa. Alta representada pela letra A, média pela letra M e baixa pela letra B. Os dados obtidos na pesquisa foram sintetizados em termos de probabilidades nessa matriz aí. Então você está vendo que o pai alto, médio e baixo pode gerar filhos alto, médio e baixo. Aqui são as probabilidades. Observe que nós estamos falando de matrizes, tá bom? O elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz, que é 1/4, significa que a probabilidade de um filho de pai alto ter estatura média é 1/4. Carlos, não entendi. Me explique aí. Então, bora. O que é que ele está dizendo aqui? O elemento da primeira linha, lembra da nossa aula de matrizes? E segunda coluna da matriz, que é 1/4. O que significa isso, gente? Atenção! A probabilidade de um pai alto, linha, ter um filho de estatura média, coluna, é 1/4. E assim sucessivamente. Tá aí, né? A probabilidade é 1/4.
Os demais elementos interpretam-se de modo análogo. Admitindo-se que essas probabilidades continuem válidas por algumas gerações, a probabilidade de um neto de um homem com estatura média ter estatura alta é. Então, eu vou repetir que isso é interessante. A probabilidade de um neto de um homem com estatura média ter estatura alta é. Vamos discutir isso. Atenção agora, respire um pouquinho, vá anotando vagarosamente isso que eu vou dizer agora. O filho do homem de estatura média, ele pode ter qualquer estatura, mas o neto dele precisa ter estatura alta. Então, gente, ele está falando o filho, o neto de um homem, então o filho desse homem pode ter qualquer estatura. O que interessa é que o neto tenha estatura alta. Então, deixa eu ver se eu entendi. O filho desse homem, do primeiro homem, ele pode ter qualquer estatura, mas o filho deste homem, o filho dele, que é neto do pai, terá que ter estatura alta. Então, em outras palavras, a gente vai ver as três possibilidades para o filho. O filho pode ter estatura alta, mas o filho dele tem que ser alta, para que seja neto do pai, do pai dele, né? A estatura média, o filho tendo estatura média, o filho desse filho, que é neto do pai, terá que ter estatura alta. E o filho pode ter estatura baixa. Então, em outras palavras, gente, o pai pode ter um filho de estatura alta, média ou baixa. O pai, que é avô desse neto, né? Ele pode ter filho de estatura alta, média ou baixa. Eu vou analisar os três casos. Se o filho tiver estatura alta, ou se o filho tiver estatura média, ou se o filho desse homem tiver estatura baixa. Agora começou a questão. Para esse pai, o filho dele, se tiver estatura alta, o neto tem que ter estatura alta. Sempre o neto tem que ter estatura alta. Então vamos pegar primeiro, qual é a probabilidade de o filho desse homem ter estatura alta? 3/8. E agora, esse filho tendo estatura alta, atenção, olha o detalhe, gente. O pai teve um filho de estatura alta. E o filho agora é pai do neto do homem. Tem que ter cuidado para não se atrapalhar. Então, gente, o filho tendo estatura alta, né, 3/8 a chance aqui, ele veio para cá. Ele agora, o filho agora, passa a ser pai. Então, tendo estatura alta, qual é a probabilidade do filho dele, que é neto do homem, ter estatura alta? 5/8. Então, eu faço 3/8 vezes 5/8. Deu 15/64. Vamos continuar. E se o filho tiver estatura média? Se o homem tem um filho de estatura média, a chance é 3/8. Esse filho de estatura média agora vai ser pai de um filho de estatura alta. A chance é 3/8. O pai, tendo o filho dele uma estatura média, teve 3/8 de chance. E agora, esse filho, que é pai do neto do homem, terá 3/8 de chance, porque agora ele vai ter um filho de estatura alta, não é estrutura, é estatura, tá? 3/8. Então ficou 3/8 vezes 3/8, que dá 9/64. Então vamos ver se você entendeu. Na terceira parte, fazendo mais uma tentativa, o filho agora do homem, de estatura média, tem estatura baixa. E tendo estatura baixa, ele vai ter que ter um filho de estatura alta. Então, baixa tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, que ele deu baixa, baixa. Ele agora vai ser pai, ó. O filho de estatura baixa, vindo do homem de estatura média. Esse filho agora vai ser pai do neto do homem. E esse neto tem que ter estatura alta. Então, ele tem 1/8 de chance. Então, eu faço 1/4 vezes 1/8, que dá 1/32. Quando você soma as três probabilidades, gente, 15/64, 9/64 e 1/32. Então, perceba, gente, o homem de estatura média, o filho dele pode ter estatura alta, média ou baixa, mas o neto, que é filho desse homem, terá que ter estatura alta. Foi isso que eu fiz o tempo todo. Somando tudo isso aí, com um detalhe aqui, tá, gente? 1/32 eu multipliquei por 2, botei 2/64, para ficar com o mesmo denominador. 15 com 9 com 2 dá 26/64, que simplificando dá 13/32. Ei, Carlos,
Por isso que tu pediu para eu respirar, né? Pois é, gente, é uma questão que tem que ser feita bem devagarinho. A partir do homem de estatura média, você identifica que o filho dele pode ser alto, médio ou baixo. Mas esse filho dele passa a ser pai do seu neto, que aí tem que ter estatura alta, ok? Então, letra A, belíssima questão. Toca aqui, beleza? Vamos então agora à questão da UERJ, questão número 40. Com o intuito de separar o lixo para fins de reciclagem, uma instituição colocou em suas dependências 5 lixeiras, de acordo com o tipo de resíduo a que se destina: vidro, plástico, metal, papel e lixo orgânico. Sem olhar para as lixeiras, João joga em uma delas uma embalagem plástica e, ao mesmo tempo, em outra uma garrafa de vidro. A probabilidade de que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira é igual a... Tá aí as alternativas, então vamos discutir a solução. Quando ele diz, gente, acertar pelo menos uma lixeira, é no mínimo uma lixeira. Então as probabilidades são: ele pode acertar o plástico e errar o vidro, ou pode acertar o vidro e errar o plástico, ou acertar os dois, o vidro e o plástico. Você concorda? Então, para acertar pelo menos uma, eu posso acertar só o plástico, só o vidro ou as duas. Então, vamos fazer essas 3 possibilidades, não é isso? Lembra que o enunciado disse isso? Ó? A probabilidade que ele tenha usado corretamente pelo menos uma lixeira. São essas 3 possibilidades aqui. Muito bem, Carlos. Então vamos detalhar cada uma delas. Então a primeira, acertar o plástico e errar o vidro. Então vamos lá, gente. Você vai jogar o plástico. Qual é a probabilidade dele acertar o plástico? Tem 5 lixeiras, 1 em 5. Pronto. Acertado o plástico, atenção, eu quero que ele erre o vidro. Então, para errar o vidro, eu vou jogar o vidro nas 4 que restaram. Então, a chance de eu errar é 3 em 4. Por quê? Porque eu tenho 4 lixeiras e eu tenho que errar o vidro. 3 em 4. Porque essa é a primeira possibilidade, acertar o plástico e errar o vidro. Então, 1/5 vezes 3/4 dá 3 sobre 20. Perfeito, cara. A segunda, acertar o vidro e errar o plástico. Qual é a probabilidade de eu jogar no vidro? Eu tenho 1 em 5 lixeiras. Mas eu quero, nesse caso aqui, que eu erre o plástico. Então, acertar o vidro é 1/5. E para errar o plástico, ó, eu tenho 4 lixeiras. Para errar, eu tenho 3 em 4. Então, dá 3 sobre 20. Entendi, Carlos. E agora, acertar as duas. Então, bora. Para acertar o vidro, eu tenho 1 em 5. E para acertar o plástico das 4 restantes, eu tenho 1 em 4. Então, isso dá 1 sobre 20. Perfeito, Carlos. Então, eu fiz as 3 probabilidades. 3 sobre 20, acertar o plástico e errar o vidro. Errar o vidro. Acertar o vidro e errar o plástico é 3 sobre 20. E acertar o vidro e o plástico é 1 sobre 20. Então, somando tudo aí, ó, 3 sobre 20 mais 3 sobre 20 mais 1 sobre 20 dá 7 sobre 20. Multiplicando por 5 em cima e embaixo para ficar a porcentagem, ficou 35%. Temos essa alternativa, letra C. Aí um aluno diz assim: professor, por que você não fez pelo evento complementar, que tem pelo menos uma? Excelente pergunta. Então eu pergunto a você: qual seria o evento complementar de acertar pelo menos uma lixeira? O evento complementar seria errar as 2 lixeiras. Ou seja, o plástico não cair na sua lixeira e o vidro não cair na sua lixeira. Então a probabilidade de eu errar as duas seria errar a primeira 4 em 5 e das 4 que restaram, errar de novo 3/4. Isso me daria 3/5 ou 60%. Mas peraí, se a probabilidade de errar as duas é 60%, a probabilidade de acertar pelo menos uma pelo evento complementar deveria ser 40%. E só foi 35%. Mas peraí, onde é que está o erro? Gente, cuidado com essa questão. O erro está o seguinte, porque quando eu lanço o plástico, ele poderia cair no vidro. Aí eu não teria como errar o vidro, porque na primeira vez que eu joguei o plástico, pode dar a zebra dele cair no vidro. Então, cuidado com esse tipo de questão, tá bom? E aí eu pergunto a você, caramba, né? Tem que ter cuidado. Muito bem. Questão 41. 2 filmes estão sendo exibidos em um complexo de salas de cinema. O filme A tem exibições iniciando a cada 3 horas e o filme B tem exibições iniciando a cada 2 horas, sem que haja relação entre os horários de início de um e início do outro. Então, é o tempo todo, gente. 3 horas, 2 horas. Uma pessoa vai a esse complexo, desconhece a programação de horários, mas gostaria de assistir a qualquer um dos filmes A ou B, aquele que tiver sessão iniciando primeiro. Então, ele quer assistir o filme A
ou B, aquele que tiver sessão iniciando primeiro. A probabilidade dessa pessoa esperar até 30 minutos para assistir a um dos filmes é... Que questão estranha. Vamos discutir, né, gente? Devemos entender que o espaço amostral corresponde à duração de cada filme, sim, porque a cada tempo daquele o filme recomeça. Então, o espaço amostral é todo aquele intervalo de tempo em que o filme está sendo exibido. E o evento desejado é o tempo máximo que eu quero esperar. Então vamos pegar o filme A. O espaço amostral dele é 3 horas, né? A duração dele. Então já transformei em minutos, 180 minutos. E eu desejo esperar até 30. Então dos 180 minutos, que é o tempo total do filme, eu quero esperar apenas 30 minutos. Então o máximo que eu espero é 180 minutos, né? Porque é a duração do filme é o máximo que eu vou poder esperar. Mas eu só quero esperar até 30 minutos. Então a probabilidade de eu esperar até 30 minutos vai ser 30 sobre 180. Simplificando é um sexto. O filme B ele tem duração de 2 horas, né? Vejam o enunciado. Transformei em minutos, 120 minutos. E o que é que eu desejo? Esperar até 30 minutos. Então a probabilidade de esperar até 30 minutos é 30 em 120. Simplificando é um quarto. Agora preste atenção. A probabilidade de assistir o filme A ou B será o quê? A ou B é A união B. Lembra daquela questão dos blocos lógicos, que era amarelo ou grande? Mesma coisa. Então, qual é a probabilidade de assistir o filme A? Um sexto, eu já calculei. Qual é a probabilidade de assistir o filme B? Um quarto. Então, na probabilidade de assistir A ou B, é a probabilidade de assistir A mais a probabilidade de assistir B, subtraído da probabilidade de assistir os dois, né? Sim, porque eu tenho que retirar aquela probabilidade que me permitiria assistir os dois ao mesmo tempo, né? Ou seja, se eu tivesse essa possibilidade. Bom, então a probabilidade de A união B vai ser um sexto mais um quarto, retirado aquelas probabilidades de assistir os dois, A e B, né? Se eu tivesse a chance de assistir os dois. Então daria um sexto mais um quarto menos o produto das probabilidades. A interseção, né, como é independente, é um vezes o outro. Então, um sexto mais um quarto menos 1 sobre 24. Então, tirando o mínimo aqui, que é 24. 24 por 6 é 4, vezes 1 é 4. 24 por 4 é 6. 24 por 4 é 6 vezes 1. Dá 6. Não é isso? Ó, gente, eu fiz a correção aí, né? Ó, 24 dividido por 4 é 6 vezes 1, 6. 24 por 24 é 1 vezes 1, dá 1. Então, 4 mais 6 menos 1 dá 9 sobre 24. Ao dividir dá 0,375, em porcentagem, multiplico por 100%, 37,5%. Seria, então, a alternativa B de bola, tá certo? Galera, apenas um esclarecimento sobre o A interseção B. O que significa probabilidade de esperar por A e B? Isso significa que seria a hora em que ele estaria assistindo, teria a possibilidade de assistir os dois. Ele teria a possibilidade de assistir A e B ao mesmo tempo. Ele escolheria. Por isso que eu tive que descontar a interseção, porque senão eu estaria somando aqui duas vezes as probabilidades de poder assistir A e B ao mesmo tempo. Tá bom? Muito bem, então letra B de bola. Questão 42. Gente, que questão espetacular da Universidade Federal de São Carlos. Essa questão, gente, vai trazer um assunto aparentemente que não teria nenhuma relação com probabilidade. Então anote aí, questão top. Um jogo para duas pessoas consiste em uma urna com duas bolas vermelhas e um azul. Ganha o jogo quem retirar da urna a bola azul. Caso o jogador retire uma bola vermelha, essa volta para a urna e outro jogador faz sua retirada. Os jogadores vão alternando suas retiradas até que saia a bola azul. Então eu tento tirar a bola azul, não consegui, sai uma vermelha, bota de novo. Aí vem um segundo jogador, tenta, não conseguiu, coloca de novo. E o jogo termina quando alguém conseguir tirar o azul. Todas as bolas têm a mesma probabilidade de serem retiradas. Evento aqui provável, né? A probabilidade do primeiro a jogar ganhar o jogo, isto é, em uma de suas retiradas, que eu não sei qual é, porque pode ser que ele não ganhe de primeiro, mas o outro não ganhe, e aí fica o tempo todo, né? É quanto essa probabilidade? Bom, cuidado para não dizer que é um terço, porque pode ser que ele não ganhe de primeira, então ele pode ganhar de primeira ou não. Então vamos entender o que eu estou querendo dizer, gente. Para retirar uma bola vermelha, a probabilidade é 2 terços. E para retirar a azul é 1 terço. Então, para ele ganhar de primeira, o primeiro jogador, sem dúvida é 1 terço. Mas ele pode, mesmo tirando a errada, ganhar depois, desde que o segundo erre. Então, vamos discutir isso bem devagarinho agora.
Para que o primeiro jogador ganhe o jogo, ele precisa retirar a bola azul na sua vez de jogar, que pode ocorrer na primeira, na terceira, porque a segunda é do opositor, na quinta, na sétima, até que ele consiga acertar. Mas para que isso ocorra, atenção, o segundo jogador precisa sempre errar na vez dele, tirar a bola vermelha. Ou seja, na segunda, na quarta, na sexta. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele pode ganhar o primeiro jogador só na sétima jogada? Pode, desde que o segundo jogador erre na sua vez, na segunda, quarta e sexta. Ah, entendi. Portanto, para que o primeiro jogador ganhe, teremos as seguintes possibilidades. Ele pode ganhar na primeira vez, ou na sua segunda vez, que seria a terceira jogada, ou ganhar na terceira vez, que seria a quinta jogada, ganhar na quarta ou ganhar na enésima vez. Eu não sei qual a vez ele poderia ganhar. Então, vamos fazer um resumo, né? Então, para ele ganhar o primeiro jogador na primeira possibilidade é de 1/3. Ganhar de primeira. Na segunda possibilidade, o que é que tem que acontecer? Ele tem que errar na sua vez de jogar. Atenção. Para que o jogador, na sua vez de jogar, acerte na segunda jogada, ele precisa ter errado a primeira, 2 bolas vermelhas em 3. O segundo jogador também erre, tirar vermelho 2 para 3 e ele acertar na vez de jogar. Então, de novo, esse 1/3 aqui, gente, é quando ele acerta. Então, na primeira possibilidade, ele ganha de primeira. Na segunda possibilidade, ele erra na primeira, erra na segunda e acerta na terceira. Na terceira possibilidade, ele erra na primeira, 2 para 3 é tirar a vermelha. O segundo tirar a vermelha também. Ele tirou a vermelha na vez dele. O segundo jogador tirou a vermelha. E ele finalmente ganha na terceira vez dele, que é 1/3 tirar a bola azul. Na quarta, ele erra na primeira, o segundo jogador erra na segunda, ele erra na terceira, o segundo jogador erra na quarta, ele erra na quinta, o segundo jogador erra na sexta e ele acerta na sétima. Observe, gente, que isso pode chegar ao infinito. Eu falei infinito? Falei. Então, a probabilidade pedida vai ser o quê? Na primeira, ele ganha é de 1/3. Na segunda, 2/3 ao quadrado vezes 1/3. Entendi. Na terceira, 2/3 elevado à quarta vezes 1/3. Tá aqui. E assim sucessivamente. 2/3 elevado a n vezes 1/3. Entendi. Então, Carlos, parece isso, tá lembrando uma PG, né? Vamos colocar 1/3 em evidência, né, gente? Colocando 1/3 em evidência, 1/3 dividido por 1/3 dá 1. 1/3 vezes 2/3 ao quadrado dividido por 1/3 dá 2/3 ao quadrado, que eu já fiz 4/9. 1/3 vezes 2/3 à quarta dividido por 1/3 dá 2 à quarta, que é 16, e 3 à quarta, que é 81. Até 2/3 elevado a n. A sequência, sem dúvidas, é uma PG infinita. Por quê, Carlos? Vamos calcular a razão? Se você dividir 4/9 por 1, dá o mesmo resultado de 16 sobre 81 por 4/9. Eu garanto a você. A razão dessa PG, então, é 4/9 dividido por 1, que é 4/9. É uma PG de primeiro termo 1 e de razão 4/9. Mas eu lhe pergunto, é uma PG infinita? Sim, porque a razão está entre 0 e 1. Então, gente, essa expressão que você está vendo aqui, ó, é a soma de uma PG infinita. Você ainda lembra qual é a fórmula da soma de uma PG infinita? Eu vou colocar para você, tá? Então, gente, tá aqui, ó. É A1 dividido por 1 menos Q. Quem é o primeiro termo? Vamos voltar? É 1, né? E quem é a razão? 4/9. Então, é A1, 1 dividido por 1 menos 4 sobre 9. Então, esse aqui ficou 1/3, aqui em cima fica 1, e aqui eu tenho 1, e tirando 4/9, eu vou ficar com 5/9, né? Porque do inteiro tirou 4 de 9, ficou 5 de 9. Então, aqui continua 1/3. Propriedade aqui das frações, conserva o numerador e multiplica pelo inverso, 9 sobre 5. Ao multiplicar, 1 vezes 9 é 9, 3 vezes 5 é 15. Simplifiquei por 3, 3/5. Então tá aí, gente, questão belíssima que ele pode ganhar na primeira, na terceira e na quinta, acaba dando uma PG infinita. Que questão, Carlos? Letra D. Sensacional, tá bom? Vamos então à nossa penúltima questão da nossa aula de probabilidade. Questão do Enem. Então vamos a ela. José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam um encontro no marco inicial da rodovia, onde chegarão, de modo independente, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro,
combinam que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro no máximo meia hora, ou seja, 30 minutos. Após esse tempo, seguirão viagens sozinhos. Então, eles marcaram entre meio-dia e 1 hora e disseram o seguinte, ó, quando chegar, a gente só vai esperar pelo outro meia hora, tá bom? 30 minutos. Aí eu vou embora. Chamando de X o horário de chegada de José e Y o horário de chegada de Antônio, e representando os pares x e y em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR a seguir indicada corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par xy. Observe que essa questão está lembrando eixos coordenados, que inclusive, a partir da próxima aula, nós iniciaremos geometria analítica, tá bom? Então, galera, vamos chamar a chegada de José, eixo X, ela pode ocorrer entre 12 horas, que é o 0, e 13 horas, que é o 1. E a chegada de Antônio pode ocorrer entre 12 horas e 1 hora também. Então, gente, qualquer horário entre 12 e 13 para José ou para Antônio está dentro desse quadrado. Olha como é interessante essa questão, gente. Olha só a criatividade de quem elaborou. O pessoal do Enem caprichou, né? Então, eu tenho possibilidades. Isso aqui são todas as possibilidades possíveis. Então, por exemplo, se eu pegar 12 horas, 2 minutos e 22 segundos e o outro 12 horas, 47 minutos e 4 segundos, com certeza a chegada deles está condicionada a um par em que x representa o horário de José e y o horário de Antônio. Ou seja, essa região plana aqui que é um quadrado. Entendeu? Muito bem, Carlos. Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que isso aconteça. Isso tudo está no enunciado da questão, tá, gente? Y menos x é menor ou igual a 1 meio e que x menos y é menor ou igual a 1 meio. Então, explicando melhor. Y é o horário da chegada de Antônio. X é o horário da chegada de José. A diferença entre eles tem que ser menor ou igual a meia hora, que é a condição para que ninguém vá embora. Ou pode acontecer, gente, que o horário de João menos o horário de José também seja menor ou igual a 1 meio. Então, essas duas condições precisam ser satisfeitas. Essas retas aqui, y igual a x mais 1 meio e y igual a x menos 1 meio, eu não consigo entender. E essa reta y igual a x, o que é isso? Vamos fazer parte disso da solução, gente. De acordo com o gráfico e nas condições combinadas, as chances de José e Antônio viajarem juntos são de... Bom, então vamos agora destrinchar o que coloca o enunciado. Do enunciado, x é o horário da chegada de José e y é o horário de chegada de Antônio. E desejas que na diferença de chegada entre eles seja no máximo meia hora. Tudo isso está no enunciado. Assim, do jeito que foi posto no enunciado, isso é verdade. O horário de chegada de José menos o horário de chegada de Antônio tem que ser menor ou igual a 1 meio. Primeira equação. Aí começa agora a explicar isso. Eu vou passar o x para o outro lado, menos y menor ou igual a menos x mais 1 meio. Vou multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade muda. Fica y maior ou igual a x menos 1 meio. Observe que isso aqui você já tem no enunciado, né? E a outra condição é que o horário da chegada de Antônio menos o horário de José tem que ser menor ou igual a 1 meio. Passando menos x para o outro lado, y é menor ou igual a x mais 1 meio. Isso aqui também está lá no enunciado da questão. E essas expressões, gente, vão constituir inequações do primeiro grau. Veja a nossa aula inequação do primeiro grau. A partir de equações do primeiro grau ou uma analogia com função polinomial do primeiro grau. Então, essas duas condições vão estar mostradas aqui. Vamos ver se é verdade. Se eu fizer x igual a 0, nessa primeira aqui, gente, y é 1 meio. Então, ó, fiz x igual a 0, y é 1 meio. Então, está aqui a reta y igual a x mais 1 meio. E a outra reta, y igual a x menos 1 meio, que é aqui, ó, se eu fizer y igual a 0, eu descubro que x é 1 meio. Então, justificou o porquê de sair de 1 meio. Porque se eu fizer x igual a 0, ou seja, se o horário de José for 12 horas, 0, vai dar 1 meio aqui. E na outra reta, se eu fizer y igual a 0, eu vou ver que x é igual a 1 meio. Ou seja, essas duas retas aqui estão relacionadas a isso que eu vou lhe mostrar agora. Caramba, Carlão, entendi. Carlão, na aula de inequação do primeiro grau, você explicou que quando é menor, fica abaixo da reta, né? Então, como a primeira expressão é y menor que x mais 1 meio, eu vou pegar os abaixo. E na outra é y maior que x menos 1 meio. Aí eu pego os acima. Ou seja, tudo que estiver dentro dessa região aqui vai satisfazer e garantir que um espere pelo outro. Então, de todo o quadrado, apenas essa região que você está vendo aqui é a região que interessa. Regiões 2 e 3. Concorda?
o que estão entre as retas. Gente, essa reta y igual a x é a bissetriz aqui do quadrado, né? Que ela cruza aqui. Então, gente, o que significa a região cinza? Isso significa que a chance deles viajarem juntos corresponde à soma das áreas das regiões 2 e 3, que você está obedecendo ao que aconteceu. Y menor que x mais o meio, volte lá para o slide, e o y maior que x menos o meio. Tudo que tiver aqui dentro é o que vai satisfazer o que eles querem, ou seja, a chance deles viajarem juntos. Isso vai corresponder à soma das áreas das regiões 2 e 3. Como é que eu encontro as regiões 2 e 3, gente? Eu pego a área do quadrado, lembre da nossa aula de áreas, né? Pego a área do quadrado e vou descontar os dois triângulos 1 e 4 que são iguais, não é isso? Esses triângulos 1 e 4, eles têm base 1 meio e altura 1 meio. Então eu pego o quadrado, que é 1 ao quadrado a área dele, e desconto dois triângulos de base 1 meio e altura 1 meio. Fazendo isso aí, gente, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 meio vezes 1 meio dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Corta 2 com 2, 1 ao quadrado é 1, isso aqui vai me dar 1 quarto. Então a chance deles viajarem juntos é 3 quartos unidades de área. Ora, se a área total do quadrado é 100%, que é o espaço amostral, 3 quartos, que é a chance de viajarem juntos, é x. Cruzei 75%, letra D. Eita, como o Enem exigiu, né? Mas é sensacional a questão. Tá certo, gente? E a nossa última questão, também do Enem, questão 44. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer um exame antidoping. Foram propostos 3 modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-los. Você entendeu, gente? Que tem só um atleta dentre os 200, né, que ingeriu a substância proibida. E eles querem saber uma maneira de descobrir usando probabilidade. Eu digo que é 200 porque são 20 equipes com 10 atletas cada. Então, gente, de que maneira eu posso descobrir esse atleta dentre os 200? Foram propostas 3 maneiras. Modo 1, eu sorteio 3 atletas dentre todos os participantes para descobrir aquele que tem ingeriu a substância proibida. No modo 2, é sortear primeiro uma das equipes e desta sortear 3 atletas. E o modo 3, sortear primeiro 3 equipes dentre as 20 e então sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Considero que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P1, P2 e P3 sejam as probabilidades. Então, modo 1, P1, sortear 3 atletas dentre os 200. Modo 2, sortear primeiro uma das equipes dentre as 20 e desta sortear 3 atletas dentro dessa equipe. E no modo 3, sortear primeiro 3 equipes dentre as 20 e depois sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Ele quer... Sim, aí ele diz, ó, sejam as probabilidades do atleta que utilizou a substância proibida sejam um dos escolhidos para o exame no caso do sorteio, pelo modo 1, 2 e 3, que é aquilo que a gente falou. Ele quer que você compare as probabilidades. Então vamos à solução, né, gente? Primeiro modo, sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Então vamos lá. Existem 200 atletas, no qual apenas um ingeriu a substância proibida. Assim, a probabilidade desse atleta ter ingerido a substância é 1 em 200. Mas eu escolhi 3 atletas, certo? Então pode ser qualquer um dos 3. Então vai ser 3 vezes 1 sobre 200. Probabilidade, 3 atletas dentre todos os participantes. Probabilidade 3 em 200 de escolher aquele que ingeriu a substância proibida. No segundo modo, atenção agora. Primeiro eu sorteio uma das equipes. Olha o I, é vezes, viu? Primeiro eu sorteio uma das equipes e depois eu sorteio 3 atletas. Então, para sortear uma das equipes, bora. É 1 em 20. São 20 equipes. Eu escolho uma de 20. E depois, 3 atletas dentro dessa equipe. Atenção agora. Gente, ao escolher uma das equipes, as equipes são compostas de 10 atletas. Então, por isso que é 1 sobre 10. E 3, porque pode ser o primeiro, segundo ou terceiro. Ou seja, já poderia fazer direto 3 em 10. Porque, veja, ao sortear uma das equipes, eu tenho 1 em 20. Aí essa equipe é formada por 10 pessoas. E como eu escolhi 3 atletas, 3 em 10. Ou seja, pode ser o primeiro, segundo ou terceiro dentre os 10 atletas dessa equipe.
Então, ficaria 1 sobre 20 vezes 3 sobre 10, que me daria 3 sobre 200. E no terceiro modo, vamos lá. Sortear primeiro 3 equipes dentre as 20 e depois sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Então, bora. Sortear 3 equipes. Eu tenho 1 sobre 20 vezes 3. Por que vezes 3? Porque pode ser o primeiro, segundo ou terceira equipe dentre os 20. Aí preste atenção. Depois que eu faço isso, aí agora é sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. A probabilidade é um atleta de cada equipe, é 1 para 10. Sorteei 3 equipes, 3 sobre 20, e um atleta de cada equipe é 1 para 10. Fazendo a continha, 3 sobre 20 vezes 1 sobre 10 dá 3 sobre 200. Carlos, as probabilidades são iguais. Muito bem. E se a gente quisesse fazer a questão utilizando análise combinatória? Apenas para aprofundar a ideia. Essa solução é melhor. Mas vamos mostrar a solução por análise combinatória? Vamos analisar cada modo, sabendo que existe apenas um atleta suspeito dentro de 200. Então, repetindo, outra solução. Primeiro modo, sortear 3 atletas dentro dos participantes. Qual é o espaço amostral? Combinação de 200 para 3, sem dúvidas. Eu vou escolher 3 de 200. O que é que eu desejo? Um atleta suspeito dentre os 3. Assim, temos que escolher 2 atletas dentre os 199. Então, explicando melhor. Já botei o suspeito aqui, porque eu já identifiquei ele. E dos outros 199, eu vou ver quais são as 2 vagas que eu tenho. Então, gente, na hora em que eu digo assim, qual a probabilidade dele estar no modo 1, eu já coloco ele aqui como suspeito. E dos outras 2 vagas que faz dentre os 3, eu pego os 199 atletas restantes. Então, o evento desejado é combinação de 199 para 2, porque o suspeito já está aqui. Então, calculando a probabilidade, é só dividir uma pela outra. Eu vou deixar você fazer as contas. Dá 3 sobre 200. No segundo modo, eu vou sortear primeiro uma das equipes e depois sortear 3 atletas. Então, para escolher uma equipe, qual é a probabilidade? 1 para 20. E depois sortear 3 atletas. Então, veja, gente, eu tenho dentro de cada equipe 10 atletas. E eu vou escolher 3. Espaço amostral, combinação de 10 para 3. E ao escolher aquele suspeito, o meu evento desejado é que ele esteja aqui. Para ele estar aqui, das 2 vagas restantes, eu vou combinar os 9 atletas 2 a 2. Quando eu faço a conta, isso me dá 3 sobre 10. Então, a probabilidade no modo 2 vai ser de escolher uma equipe é 1 para 20 e de sortear 3 atletas dessa equipe é 3 para 10. Ao multiplicar, dá 3 sobre 200 também. E o último modo, sortear primeiro 3 equipes e então, olha o I, sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Então, bora. Probabilidade de escolher as 3 equipes, gente. Combinação de 20 para 3 é o espaço amostral. De 20 equipes eu escolho 3. E supondo que o atleta esteja já presente aqui, que é o evento desejado, eu vou combinar as 19 equipes 2 a 2 para escolher aqui. Então, o evento desejado é a combinação de 19 para 2 dentro do espaço amostral, que é 20 para 3. Isso dá 3 sobre 20. E a probabilidade de sortear um atleta de cada equipe é 1 para 10. Ao multiplicar, também dá 3 sobre 200. Então, eu pergunto a você, você sentiu como tem que ter muito cuidado nesse assunto? As 2 últimas questões do Enem exigiu muito de você. Mas isso é a realidade, gente, de análise combinatória e probabilidade no Enem. Geralmente são 15% da prova. Se você ainda está fazendo o Enem de 45 questões, cai em torno de 6 questões. Geralmente 3 fáceis, 2 médias e uma, infelizmente, é uma questão de nível difícil, como foi essas 2 aí. Mas como eu disse a você, como estamos preparando você para alçar voos maiores, dá uma revisada geral, confie em Deus que a gente está junto. Grande abraço.